Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a regionalização do continente europeu, capítulo 3 do livro de vocês. E por falar em continente europeu, vamos conhecer um pouquinho sobre esse continente. Segundo menor continente do mundo, rica em culturas e etnias e também em paisagens naturais. Pois é, essa é a Europa, também composta de 50 países. Algo também muito marcante até os dias de hoje são os diversos movimentos separatistas. Muitos desses movimentos são causados por conflitos étnicos. Atualmente, a regionalização mais usada na Europa foi proposta pela ONU. A ONU dividiu então a Europa em 4 regionalizações, que é a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e a Europa Meridional. Aí você pergunta, professora, sempre foi assim? Não. Então, como a gente pode perceber nesse mapa, antigamente a Europa só tinha 2 regionalizações, a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Essa regionalização era bastante popular durante décadas e dividia o continente europeu em apenas 2 partes. Hoje não, nós temos 4 partes. A expressão cortina de ferro era utilizada para simbolizar a divisão entre o Oeste, que essa parte do Oeste era uma área sob domínio capitalista, a influência dos Estados Unidos, e ao Leste, áreas socialistas sob influência então da União Soviética. Foi empregada até o início da década de 1990. Só que depois disso houve a dissolução da União Soviética. Então essa divisão entre Europa Oriental e Europa Ocidental foi extinta. Vale lembrar que nessa época de Europa Ocidental e Europa Oriental cortava a Alemanha em 2 partes. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Por quê? Isso porque durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética se aliaram para derrotar o nazismo alemão. Porém, quando a Alemanha foi derrotada, então os Estados Unidos e a União Soviética voltaram a se enfrentar. Havia entre eles muitas divergências políticas e ideológicas. E aí, com o fim da guerra em 1945, um acordo entre os países aliados delimitou a área de influência soviética no continente europeu, que era palco das disputas territoriais. Nesse processo, a Alemanha foi dividida em 2 países. Aqui, vocês, não sei se dá para ver, mas essa área aqui, percebem? Então, República Democrática Alemã, que era na Alemanha Oriental, ela era comunista e ficou sob influência soviética, e a República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental, capitalista, que ficou sob a influência dos Estados Unidos, França, e também os britânicos também ficaram aí com essa parte. O Muro de Berlim foi construído para separar simbolicamente esses 2 países. Ele foi derrubado em 1989 durante o processo de enfraquecimento da União Soviética. Vale ressaltar que ainda hoje muitos países que faziam parte da Europa Oriental sentem os reflexos desse período e apresentando índices socioeconômicos mais baixos. Então a gente pode perceber que houve então essa problemática deles por eles ficarem atrasados, Eram países socialistas e também com taxas de mortalidade infantil mais elevadas e menor renda per capita. Isso também pode ser exemplificado como a Alemanha. A parte ocidental da Alemanha ainda é consideravelmente mais rica do que a oriental, onde a renda é menor e o desemprego é maior. Nenhuma das 30 maiores empresas alemãs está localizada no leste. Olha só que problemática até os dias de hoje. Vamos então estudar essa regionalização atual da Europa. Nós temos aí a Europa Ocidental. Quais são os países que fazem parte? Reino Unido, Irlanda, França, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. Não sei como falo isso aí não.
Então, vocês podem falar aí para mim. Então, é muito comum as pessoas confundirem os Países Baixos com a Holanda, assim como não conhecem a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Mas há uma grande diferença entre esses termos e essas expressões. A Holanda é o nome de uma região do país denominada Reino dos Países Baixos, como a gente vai ver no mapa. E o Reino Unido é formado por 4 unidades políticas territoriais sob a liderança da Inglaterra. Então agora você não tem mais dúvida. Ainda sobre a Europa Ocidental, é a região mais rica da Europa. Por quê? Porque a maior parte dos países que compõem essa regionalização fazem parte do G8. E o que seria o G8? É um conjunto de países mais industrializados do mundo. E os países mais industrializados do mundo, além dos países da Europa Ocidental, são eles: Rússia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e a própria Rússia, né? Já na Europa setentrional, nós temos aí os países nórdicos e os países bálticos. Os países nórdicos são Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e também temos a Finlândia. Eu não coloquei aí, mas gravem isso, Finlândia também faz parte. Já os países bálticos são Lituânia, Letônia e Estônia. Os países bálticos, eles faziam parte da antiga Europa Oriental durante a Era Soviética, lembra? Isso, são países, então, nessa era aqui, socialistas. Bem, algumas características da Europa setentrional. Sofre forte influência dos fatores naturais. Há uma predominância do clima polar e isso vai dificultar bastante o desenvolvimento da agropecuária. Na porção sul estão as maiores concentrações populacionais, as pessoas vivem muito na porção sul. As principais atividades econômicas são baseadas nas indústrias. Por ser de clima polar, então eles conseguem se desenvolver bastante nessa área aí que é o setor secundário. Há também um destaque para os produtos como beterraba, batata e cereais, porque são produtos que conseguem se desenvolver bem em clima polar. Temos também a Europa Meridional. Quais são os países? Países ao sul do continente, que são Portugal, Espanha, Itália, Grécia, uma pequena porção da Turquia, porque a Turquia também faz parte da Ásia, a maior parte, né? Só restando 3% do seu território no continente europeu. Também temos o Vaticano, Andorra, San Marino, Mônaco e República de Malta. Algumas características, então, da Europa Meridional. Quase todos os países são banhados pelo mar Mediterrâneo, por isso a região também é chamada de região mediterrânea. País representativo desse conjunto de países aí é a Itália. A Espanha também é uma região bem urbanizada em torno de Barcelona, com destaque na indústria de alta tecnologia e melhor padrão de vida. Já Portugal e Grécia apresentam economias inferiores à região central industrial da Europa. A região também é marcada por forte tradição cultural e histórica. E quais são os países da Europa Centro-Oriental? São eles: Polônia, República Tcheca, temos também a Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina e Macedônia. São esses os países que fazem parte da Europa Centro-Oriental. Segue então algumas características da Europa Centro-Oriental. É uma região que é fortemente marcada por critérios históricos e políticos, é muito forte, esses aspectos políticos e históricos nessa região. Os países que integravam o antigo bloco socialista são os países que fazem parte da Europa Centro-Oriental. Muitos desses países faziam parte apenas de um único país, que era a Iugoslávia, que mais tarde se constituiu em um único país depois da Primeira Guerra Mundial. As economias desses países ainda não se adaptaram ao capitalismo, eles não conseguem ainda passar para esse sistema, e também a parte da sua economia é baseada no setor industrial.
Mesma coisa, né? O Brasil é um país capitalista, mesmo que seja um capitalismo de periferia. Mas se a gente tivesse que mudar para o socialismo, a gente ia sofrer bastante. Vou falar um pouquinho sobre a religião na Europa. Em grande parte da Europa prevalece o catolicismo romano e também o protestantismo. E no leste, o catolicismo ortodoxo e o islamismo. Atualmente, a imigração de muçulmanos do norte da África e de países asiáticos, como da Síria, tem contribuído para a difusão do Islã na região, ou seja, com a chegada desse povo muçulmano, já está dando uma outra característica a essa região. Além disso, é grande o número de ateus e sem religião nessa porção do continente, herança dos governos comunistas que restringiam organizações religiosas. E é muito comum você ver, né, essa restrição de religião nesses países comunistas. Bem, agora eu vou deixar algumas curiosidades para vocês. Primeiro, o Reino Unido é formado pela Grã-Bretanha e também Irlanda do Norte. A Grã-Bretanha é a ilha de maior extensão do Reino Unido, inclui Inglaterra, Escócia e País de Gales. Ok? Então agora vamos para a atividade. E as atividades de hoje? Você vai responder em seu caderno o questionário da página 57. Essa página vocês deverão fazer em aula, ou seja, precisam me entregar ainda hoje. Já para casa, eu queria que vocês anotassem aí páginas 62 e 63 e aí corrigiremos na próxima aula.